Vamos então ao nosso estudo do livro Agenda Cristã. O nosso tema de hoje vai ser o texto número 4, Em Favor de Você Mesmo. É uma coletânea de pequenas mensagens, de pequenos pensamentos que procuram fazer com que nós, a partir de pequenas mudanças de atitude, sejamos sempre beneficiados nas nossas relações, no nosso modo de ver o mundo, o que é muito importante, porque no mundo como hoje, tão individualista, como nós vemos, em que o pensamento de cada pessoa procura sempre ocupar o espaço, a mente de cada um de nós, vemos isso nos meios de comunicação, vemos isso nas diversas formas de relacionamento que nós temos, nos ambientes diversos onde nós frequentamos, desde os ambientes físicos até os ambientes virtuais. Então, quando nós damos aquela parada e começamos a mudar a nossa postura, é como se nós criássemos em torno de nós uma psicosfera que nos protege, inicialmente de nós mesmos, porque grande parte das aflições que são criadas são aflições que nós mesmos provocamos. De modo geral, a gente sempre culpa o mundo por não nos favorecer dentro daquilo que nós esperamos. Imaginamos que existe uma grande conspiração em que nós sempre somos vítimas e que todos são algozes. E nós nos esquecemos exatamente desse fator fundamental, e é isso que os espíritos procuram sempre nos estimular nessa reflexão, para percebermos que nós somos agentes de tudo aquilo que nos acontece. Então, dessa forma, mas é um fato, né? Então, dessa forma, quando nós começamos a mudar a nossa postura, mesmo diante das adversidades que nós encontramos, fora daquilo que é do nosso domínio, porque nós não temos como mudar aquilo que os outros nos oferecem, mas nós podemos nos transformar diante daquilo que os outros nos oferecem. Então essa proteção começa por nós, de nós para nós mesmos, e depois filtrando tudo aquilo que vem em nossa direção. Então essa pequena coletânea tem esse objetivo. Então vamos a ela aqui, que a gente vai aprender bastante coisa bacana. Em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Então, nesse caso, a gente já começa a pensar exatamente isso. Eu preciso, eu necessito, alguém precisa fazer por mim. E quando nós começamos, então, a modificar esse modo de pensar e começar a observar o que eu posso fazer em benefício de alguém, o que eu posso fazer em benefício dos outros. E depois, em momentos oportunos, muitas vezes, quando nós menos esperarmos, nós teremos aqueles que intercederão por nós. Quando nós precisarmos daquela mão amiga, será exatamente aquela mão que vai retribuir aquilo que um dia foi feito por ela. Então, para que a gente possa ter uma boa colheita, a colheita da generosidade, há a necessidade de que nós joguemos a semente da generosidade também no campo da vida, para que nós possamos exatamente colher aquilo que vem em nosso benefício. Não que isso seja com a intenção, eu vou começar a fazer o bem calculista, aquele bem premeditado, porque eu sei que quando eu precisar, eu vou apontar aquele que vai me ajudar. Esse não é o propósito. A gente lembra que toda recompensa que nós recebemos da vida vem de uma forma espontânea, simplesmente por uma questão de lógica dentro da lei de causa e efeito. Aquilo que eu deixo de fazer é aquilo que eu deixo de receber. Aquilo que eu faço é aquilo que retorna em meu benefício. E aqui tem uma passagem importante também nessa mensagem, que ela não pode passar despercebida. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Esse alguns vem exatamente
daquela realidade de que nem todos reconhecem aquilo que receberam como benefício. Muitas vezes, aquilo que nós cedemos, não apenas no que diz respeito a uma ajuda que nós prestamos, muitas vezes ceder o espaço, ceder o tempo, ceder o silêncio, ceder o mérito, essas concessões que nós fazemos em benefício de alguém, nem sempre será reconhecido. Mas certamente no momento em que nós mais necessitarmos, teremos aqueles que, reconhecendo essa concessão que foi feita, vai interceder em nosso benefício. Esse é um primeiro passo que nós temos que dar dentro da nossa vida de relacionamentos, em que todos, interagindo e vivendo nessa relação de interdependência, aquele que não cede é aquele que não recebe. Então esse é o primeiro pensamento que nós temos que reforçar na nossa mente. Depois diz para nós: ajude sem exigência, para que o outro o auxilie sem reclamações. Então, ajudar sem exigência. Exatamente porque, se muitas vezes nós tomamos uma atitude para beneficiar alguém, e nós estabelecemos condições de reciprocidade, certamente aquele que faz, fará por obrigação, e muitas vezes recheado de reclamações. Então a ajuda espontânea, a ajuda é tomada pela simpatia, pela harmonia, pelo equilíbrio, pela boa vontade, que é um princípio que nós temos que desenvolver em nós, sempre deve ser feita de uma forma espontânea, sem esperarmos esse retorno. E como nós comentamos no pensamento anterior, a própria vida se encarrega de levar ou trazer aquilo que vai nos beneficiar ou vai despertar em nós, através da dor, aquilo que não foi ainda assimilado, né, pelos nossos valores. Arnaldo colocou, né, mesmo que o bem tenha por objetivo receber algo, não pode significar um certo progresso do espírito. Quando nós estudamos sobre a caridade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Arnaldo, o primeiro ponto importante para nós era exatamente entender o significado da caridade. Assim como outros tantos valores que nós sempre comentamos aqui na nossa sala, qual é o real significado do amor, qual é o real significado da felicidade, o real significado da caridade e de tantos outros. Porque a gente interpreta de acordo com a nossa capacidade de entendimento, influenciado pelos valores que nós cultivamos. No caso da caridade para nós, ela é despertada, de um modo geral, por interesses que nós ainda alimentamos. Então eu desejo fazer a caridade para chamar a atenção para a pessoa boa que eu sou, que eu desejo ser. Eu faço a caridade por medo de perder aquilo que eu tenho, então é melhor eu garantir fazendo bem para que eu não perca aquilo que eu conquistei. Eu faço a caridade para minha autopromoção. Então nós começamos a fazer a caridade e raras vezes, como os Espíritos falam, se nós pesquisarmos e fizermos uma investigação nas profundezas da nossa consciência, muitas vezes nós fazemos esperando que tenha algum tipo de reconhecimento ou que nós conquistemos algum tipo de proteção. Esse tipo de atitude, embora da nossa parte não seja a atitude mais pura, mais nobre, não há dúvida nenhuma de que aquele que recebe é o beneficiado. Então certamente ele recebe, certamente ele vai ser auxiliado, ele vai receber esse benefício. E nós, da nossa parte, mesmo que nós não façamos dentro dessa essência de pureza, certamente nós estamos avançando nessa linha do progresso. Então tudo começa de um modo claro, alguma coisa tem que nos estimular a sair dessa nossa condição de egoísmo e de individualismo. Então, gradualmente a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai expandindo esses nossos valores e as realizações vão chegando, até o momento em que ela se torna pura. E para isso a gente precisa ainda caminhar numa longa estrada, e subir muitos degraus ainda, para gradualmente a gente ir se depurando. Basta a gente perceber, por exemplo, nesse sentido de fazer esse trabalho
que nós chamamos de generosidade, chamamos de caridade, o que acontece, por exemplo, dentro das próprias instituições, no nosso caso, né, que nós estamos tratando da doutrina espírita, nas instituições espíritas. Quantas vezes nós temos aquele trabalhador que é orgulhoso por aquilo que faz? Então, da parte dele, certamente ele está se doando, embora ainda ele queira cobrar aquele preço, o preço do reconhecimento, o preço da importância, mas certamente essa autodoação já é um avanço nessa sua linha de progresso. Então, assim como quem pratica, e da mesma forma aquele que recebe, essa ação de doação, de auxílio, que faz parte dessa interação nas nossas relações sociais, é sem dúvida nenhuma algo que nós estamos conquistando. Ainda há muito a que conquistar, mas certamente também, se nós olharmos para trás, nós perceberemos que já conquistamos muito também. Então, cada vez que nós vamos fortalecendo essas ações, essas práticas, porque tudo vem, sem dúvida nenhuma, através do exercício. É o exercício que aperfeiçoa todas as nossas ações, todos os nossos movimentos. Então, da mesma forma que acontece no mundo físico, onde nós vamos aprimorando as nossas habilidades, a mesma coisa acontece também dentro do campo moral, em que nós temos que exercitar, temos que entender do porquê nós fazemos aquilo. Muito mais do que simplesmente atingir um objetivo, é necessário que nós entendamos quais são as motivações que nós temos e ficarmos sempre nos policiando, que embora nós detectemos muitas vezes essa falha moral que nos estimula ainda a esse tipo de ação, ela vai então diminuindo cada vez mais conforme a gente vai se observando. Então, tudo aqui no mundo, né, como os espíritos costumam nos falar, e até mesmo utilizando o ditado popular, até mesmo nos tropeços que nós damos, nós caímos para frente. Então o tropeço machuca, você cai, mas você cai para frente, ou seja, houve um avanço. Agora, não há necessidade do tropeço se nós aprendemos a desenvolver esses nossos valores e começarmos a praticar de um modo adequado. E não é à toa que nós temos, então, a própria convivência, seja de uma forma direta para aqueles que são os nossos contemporâneos, seja de uma forma indireta, quando nós conhecemos a história daqueles que já passaram aqui no nosso mundo, nós vemos então esses grandes exemplos para a humanidade. Porque não basta apenas os espíritos nos trazerem teorias de como nós alcançarmos essa condição de angelitude, vamos dizer assim. Há necessidade de nós vermos isso na prática. Então nós conhecemos as histórias das pessoas, vemos ali as suas conquistas, vemos as suas falhas, vemos ali toda a transformação, o resultado do trabalho que eles realizam. E se nós tivermos, como diz no Evangelho, né, como Jesus diz, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós certamente aprenderemos com muito mais profundidade aquilo que eles estão tentando nos ensinar. Eles fazem aquilo que eles têm que fazer, e nós aprendemos através desse exemplo. Até porque a gente lembra também que um exemplo vale mais do que 1000 palavras, como diz o ditado. Então, se nós tivermos essa sensibilidade, e esse é, na verdade, aproveitando essa ideia que eu passo para vocês, a doutrina espírita, o principal objetivo dela, não é apenas nos instruir, dizer o que nós temos que fazer. Porque, do contrário, nós continuaremos vivendo aquela eterna síndrome da ovelha, onde existe um pastor que conduz as ovelhinhas para dizer o que elas têm que fazer. O principal objetivo da doutrina espírita é desenvolver em nós essa sensibilidade, para percebermos tudo aquilo que nós fazemos, que nós vivemos, e nós mesmos promovermos essa autocorreção. Porque enquanto nós tivermos alguém que diga o que fazer, nós não necessariamente nos desenvolvemos no sentido do autoconhecimento. Agora, quando nós desenvolvemos a nossa sensibilidade, nós somos capazes de perceber em nós aquilo que é bom, aquilo que é ruim, se o resultado vai ser positivo, se vai ser negativo. Aí nós começamos a nos tornar autossuficientes, pelo fato de nós nos autoeducarmos e nos autoconhecermos. É por isso que essas tantas e tantas mensagens que chegam para nós têm exatamente esse objetivo. Inicialmente indicam a direção, mas muito mais do que isso, despertam em nós essa capacidade de tomar as próprias decisões, porque aí é o desenvolvimento da nossa própria sabedoria. Porque existe para nós ali o intelecto,
que nada mais é do que a aquisição de conhecimentos. Existem ali também a própria sabedoria, né? Antes disso, a própria moralidade, onde nós vamos aprendendo esses valores, aprendendo essas virtudes, e depois a sabedoria é utilizar o nosso intelecto aplicado com essas virtudes. Aí sim nós estamos nos tornando sábios. Todos nós temos um grau de sabedoria, não temos dúvida disso. Mas há necessidade de nós desenvolvermos muito mais ainda, e nós temos essa ferramenta em nossas mãos, que tem exatamente esse propósito, né, de fazer com que nós vamos nos libertando cada vez mais dessa dependência de sempre ter alguém que diga o que fazer. E nós percebemos que a humanidade vive assim. As pessoas se aproximam das filosofias, se aproximam das escolas religiosas, sempre esperando que tenha aquele indivíduo, que não é à toa que o nome, por exemplo, são pastores de almas, onde seguram os cajados e vão conduzindo as ovelhas, e a gente fica se perguntando, mas as ovelhas nunca se tornarão pastores? As ovelhas sempre estarão nessa condição de dependência? E a doutrina mostra para nós exatamente que a partir do momento em que nós começamos a nos desenvolver, nós temos também o potencial de conduzirmos outras pessoas dando o nosso próprio exemplo, enquanto nós observamos aqueles que se encontram numa condição mais avançada. Um outro pensamento que tem para nós aqui nesse texto: não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Aqui esse é um dos principais entraves que nós encontramos nas nossas relações sociais. Nós sempre queremos mostrar para as pessoas qual é o modo adequado, o modo ideal do mundo se conduzir. Só que o outro também tem essa vontade. Ele quer mostrar qual é o ponto de vista dele, de que modo que ele acha que o mundo funcionaria melhor. Só que esse não é o problema. Porque, na verdade, nós temos essa grande diversidade no nosso mundo, em que cada um de nós, que acabou se desenvolvendo por uma cultura, por um tipo de educação, numa determinada época, cada um de nós vai desenvolvendo ali pontos de vista muito diferentes, exatamente porque nós aprendemos a ver o mundo dessa forma. Só que o problema não é a diversidade. É que muitas vezes nós nos degladiamos uns com os outros, querendo dizer que a nossa verdade é melhor do que a verdade do outro, que o nosso modo de pensar é melhor do que o modo de pensar do outro. Então nós percebemos que muitas discussões acontecem nos círculos mais íntimos, naqueles círculos mais distantes. Isso é muito comum. As pessoas discutem na rua, as pessoas discutem nas redes sociais, as pessoas discutem no trabalho questões políticas, questões culturais, questões esportivas, religiosas, filosóficas, das mais variadas áreas, e começam a discutir e acabam, na verdade, se distanciando cada vez mais. Aliás, esse é um ponto que nós já conversamos num dos nossos estudos, dos conflitos que existem entre as religiões. E por que existir conflitos? O que é uma grande incoerência. Conflitos entre religiões. Se as religiões têm o propósito de fazer com que os espíritos se elevem, como é que nós podemos imaginar que as religiões que têm esse objetivo acabam provocando conflitos? Exatamente porque as pessoas valorizam muito mais as diferenças do que as semelhanças. Então eu posso pensar, a minha filosofia é essa, e a sua filosofia é aquela. O que nós temos de semelhante? Aí nós vamos perceber que o amor é a pedra fundamental. Depois nós temos a caridade, a generosidade, a sabedoria, o respeito, mas as pessoas preferem observar exatamente as diferenças, porque eu faço de um jeito, o outro faz de outro, porque o meu é primeiro do que o seu, porque o meu é mais sábio que o seu, e nós começamos então a perceber esses grandes conflitos. E isso acontece não apenas dentro do campo religioso, como nós vimos há pouco, acontece em todas as áreas. Mas se nós tivermos essa capacidade de ouvir aquilo que o outro tem para dizer, e respeitar o seu ponto de vista, porque nós sabemos que as suas ideias foram construídas por um caminho diferente daquele que eu trilhei, nós não teremos nenhum problema. A princípio porque são ideias. Quando essas ideias se transformarem em ações, e essas ações se tornarem prejudiciais, aí sim nós podemos interferir. Porque isso está me prejudicando o outro, prejudicando o mundo. Mas enquanto eu penso
de um modo diferente, e eu posso simplesmente me silenciar, não querer convencer o outro de que ele está errado e de que eu estou certo, nós não teremos mais conflitos. E isso fará com que a nossa participação dentro de uma relação social seja uma participação de conciliação, de convergência de ideias, e não de divergências de discussões. A Guissan colocou para nós, né, esse país tem um povo ruim, às vezes maligno, né? Tu nem sabe como a gente tem que pedir a Deus paciência e discernimento. Aqui se dança conforme a música ou fica louco, né? Tu sente no ar a maldade do ser humano, né? Guissan, o que é importante a gente lembrar é que nós estamos falando dos seres humanos, né? Não é esse país ou aquele país, porque nós podemos colocar, se nós formos, por exemplo, se você assistisse aos nossos telejornais aqui do Brasil e visse o que está acontecendo por aqui, você ficaria surpresa com aquilo que acontece no Brasil, ou no Japão, ou lá na Síria. Então, na verdade, nós estamos falando de seres humanos encarnados no mundo de provas e expiações. Né? Provas e expiações, a gente já conversou sobre isso. Bom dia, pessoal que chegou. Já conversou sobre isso, mostra exatamente a qualidade dos espíritos que estão aqui encarnados. Então não importa se é brasileiro, não importa se é japonês, não importa se é estadunidense, se é canadense, se é russo, se é sírio, não importa. O que importa são os seres humanos, que estão aprendendo através desses relacionamentos. Cabe a nós, percebendo esses equívocos que nós ainda praticamos, cabe a nós ter exatamente essa atitude de harmonização, de equilíbrio, de pacificação. Porque não existe assim, esse é o país, se nós fizéssemos uma estatística, qual é o país mais bondoso do mundo? Talvez nós não tenhamos ainda esse tipo de pesquisa, qual é o país mais bondoso, o país mais generoso, o país mais honesto. Nós temos ali aquela questão da honestidade, da corrupção, que fala dentro dos sistemas de governo, mas nós falamos do coração humano. Qual é o país que concentra os espíritos mais elevados no nosso planeta? Nós não vamos encontrar. Porque assim como os espíritos mais elevados, e da mesma forma os espíritos mais egoístas, estão disseminados pelo mundo. A única diferença é que cada ambiente, cada cultura, favorece ou impede as manifestações que cada indivíduo dá, dos valores de cada indivíduo. Aquele que é o mais egoísta, o mais agressivo, se vive num país em cujas leis, cuja sociedade se encontre mais desequilibrada, é onde ele vai encontrar ali um ambiente propício para manifestar aquilo que ele tem. Da mesma forma, se é um espírito mais generoso, se por acaso ele encontra uma sociedade que aceita essa generosidade e contribui para a sua manifestação, ele vai conseguir manifestar. Então nós falamos de seres humanos. Seres humanos. E onde quer que eles estejam, eles vão manifestar aquilo que eles são. Então não temos um país dos anjos como nós imaginamos. É um país, são sociedades formadas por pessoas. Agora, quanto mais resistentes nós formos a essas mudanças, a esses aprendizados que são transmitidos, mais doloroso vai ser. Durante muito tempo o Brasil, por exemplo, viveu ainda numa sociedade com valores pouco desenvolvidos, com uma sociedade não tão bem organizada, e nós estamos vivendo as consequências disso. E cada país, cada nação, cada sociedade que não conseguir se desenvolver vai sofrer as consequências. Hoje, aparentemente, ele pode dizer assim, mas eles se beneficiam porque eles são agressivos, porque eles são fortes. Vai chegar o dia em que isso vai acabar. Porque nós temos ali, né, a história mostrando para nós que, se não for através do amor, vai ser através da dor. E quanto mais nós demorarmos, mais a dor vai persistir. Então, temos que observar as pessoas como espíritos em evolução. Alguns mais adiantados, outros menos adiantados, mas todos evoluindo. E se nós temos a capacidade de agirmos de um modo diferente, é ali que nós vamos colocar à prova aquilo que nós estamos aprendendo. Aqui nós temos mais uma observação. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Então, mais um pensamento importante.
um pensamento valioso para nós, porque algumas vezes nós utilizamos palavras dóceis, mas o nosso comportamento não é. Eu me recordo, na época de caserna, né, quando eu vivia a vida militar, eu me recordo que num curso que nós tínhamos, né, para lidar com as diversas hierarquias e tudo mais, eu me recordo de um instrutor que nós tínhamos, que ele falava assim, que muitas vezes uma fungada que você dá do lado do seu superior já é o suficiente para você tomar uma cadeia. E a gente levantava a sobrancelha meio assustados, né? E ele dizia exatamente, porque algumas vezes você fica sim senhor, não senhor, mas aquela bufada que você dá já mostra a sua insubordinação. Então a gente nem sempre lê o nosso corpo. Aliás, tem um livro muito interessante, O Corpo Fala, que vocês podem até encontrar na internet, é um livro pequeno, mas é muito interessante, que ele mostra reações do nosso corpo de aceitação, de rejeição, de medos e tantos outros comportamentos, que mostra que o nosso corpo fala através de atitudes muito mais do que palavras. Porque palavras, elas podem ser escolhidas, né? Nós escolhemos as palavras certas, a construção certa, o tom de voz que nós vamos utilizar, mas nós nos esquecemos de controlar os nossos comportamentos, o nosso modo de expressarmos as nossas ideias. E elas, muitas vezes, falam muito mais do que palavras. Então nós temos que sempre nos observar. Nós precisamos nos observar. Exatamente porque essa dificuldade que nós temos nos nossos relacionamentos, elas vão sendo minadas de uma forma bastante silenciosa. Nós não sabemos porque as pessoas são simpáticas ou antipáticas. Quantas vezes dizemos assim, mas eu não sei porque que eu não gosto daquela pessoa, ou eu não sei porque aquela pessoa não gosta de mim. Eu nem falo com ela. Muitas vezes não precisa falar nada. É apenas o modo como nós nos comportamos, olhamos, o jeito que nós nos apresentamos dentro de um grupo, já é o suficiente para mostrar aquilo que nós temos dentro de nós. Temos que ter essa sabedoria de fazer a nossa própria leitura também. O Arnaldo colocou ali em cima, embaixo também ali, né, está relacionado com a cultura, consciente coletivo e arquétipo, né, exatamente aquele comportamento que nós temos das sociedades que nós falamos há pouco, é uma construção. O Brasil hoje, o brasileiro hoje, ele é o resultado daquilo que ele veio vivendo durante esse tempo todo, durante esses séculos. E nós, brasileiros, estamos comprometidos com essa sociedade, com o seu passado, com o seu presente e certamente estará com o futuro. Então nós vemos ali grupos, né, pessoas que se comportam de modo diferente por terem vindo de culturas diferentes, porque exatamente a sua personalidade e os seus valores foram construídos no decorrer do tempo. E nós espíritas temos o privilégio de fazer essa leitura do mundo a partir da visão reencarnacionista. Não apenas numa questão de crenças, mas de uma lógica que a doutrina nos proporciona. De que nós hoje somos aquela sociedade que viveu no século passado, no século retrasado. Então nós vemos um país que era um país ainda bastante primitivo, depois um país escravagista, depois um país cheio de interesses e corrupção, e hoje nós estamos aqui. E aí quando nós começamos a fazer leitura de outros povos, de outras nações, e se pudéssemos conhecer com mais profundidade a sua história, nós veríamos que aquele grupo também foi construído a partir desse inconsciente coletivo, desses arquétipos que são apresentados. Então tudo isso mostra para nós a história, a construção do espírito a partir das suas experiências, construção dos seus valores, do seu modo de entender, do seu modo de ver. Enquanto nós estivermos ainda separados por essas fronteiras culturais, nós encontraremos essas diferenças. Mas o que nós vemos daquilo que chega do plano espiritual para nós, mostramos, por exemplo, que muitas vezes espíritos que viveram culturas diferentes, mas que já alcançaram um grau de elevação moral, convivem de uma forma absolutamente harmoniosa, porque não importa o histórico que tiveram, importa o grau de elevação que alcançaram. Então nós estamos ainda, cada um por caminhos diferentes, mas chegando no mesmo objetivo. Vamos chegar a um tempo em que todos nós estaremos no mesmo patamar moral, valorizando muito mais o amor universal do que o individualismo que nós temos hoje.
A Miriam colocou, né, nossa percepção de sociedade boa e justa ainda é muito variada. Depende dos valores, depende, né, da moral, depende de uma série de outros elementos que vão trazendo para nós um ideal de felicidade. E como a nossa felicidade ainda depende dos prazeres que o mundo material vai oferecendo, cada um de nós procura criar essa estrutura. Quando nós entendemos que a felicidade é uma condição do espírito, aí sim nós conseguiremos superar essas tantas barreiras. Mais uma mensagem. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Então, ainda dentro daquela visão do individualismo, em que nós sempre estamos competindo, né, para a nossa autopromoção, para a nossa autovalorização, muitas vezes o silêncio que nós fazemos, valorizando a opinião do outro, o trabalho do outro, a posição que ele ocupa, pode fazer com que nós não nos destaquemos na sociedade, mas faz com que nós cresçamos interiormente. Então, o meu, eu preciso, eu quero, eu sou, eu faço, esse mundo do eu, individualismo, ele acaba sempre fazendo com que nós nos distanciemos uns dos outros, porque isso nos estimula a competitividade. Essa competitividade significa que eu vou disputar com você a atenção do mundo ou o espaço que o mundo oferece. E cada vez que nós competimos, nós nos afastamos, porque aí começa a imperar a lei do mais forte. O mais forte fisicamente, o mais forte culturalmente, o mais forte economicamente. Mas certamente demonstra uma clara fraqueza no que diz respeito aos valores de cada um. Então, o nosso anonimato, a simplicidade, a humildade, é fundamental para demonstrar o nosso crescimento interior, e esse crescimento interior se reflete exatamente nessa generosidade, de fazer com que o outro se sinta valorizado. E não nós, nesse caso, queiramos a nossa elevação em detrimento da queda do outro. Porque na nossa opinião é assim, essas disputas que nós temos hoje, nos campeonatos esportivos, por exemplo, em que existe um pódio e só os melhores são capazes de atingir o ponto mais alto, existe o campeão, o vice-campeão, o terceiro lugar, e o resto são os derrotados. Essa visão de competitividade acontece também dentro do campo moral. Então, em vez de nós pensarmos assim, vamos crescer juntos, a gente pensa, deixa eu chegar primeiro porque eu preciso. Então, alimentar sempre esse sentimento de humildade e de simplicidade é exatamente, como diz no próprio Evangelho, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Então, na visão do mundo, nós podemos nos destacar, mas na realidade espiritual nós estamos nos rebaixando cada vez mais. O Arnaldo colocou, né, a Nete Guimarães fala, né, da coisificação e do analfabetismo emocional, demonstrando pelo corpo e sentimento que por ele expressados. Né? É exatamente isso também. Então nós temos que buscar essa educação, a educação cultural, a educação dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Aliás, nós temos hoje cursos que falam sobre a educação emocional. E a gente fica pensando, mas como assim educar as emoções? É o modo como nós nos expressamos, o autocontrole, o equilíbrio. E isso serve inicialmente, né, porque as pessoas aplicam esses cursos para você ter uma boa convivência dentro do seu ambiente profissional. Mas isso pode ser transformado numa ferramenta preciosa para ser utilizado na nossa vida como um todo, em todos os ambientes. Porque algumas vezes eu sou equilibrado no meu ambiente profissional, porque eu dependo do meu salário, dependo daquela posição, tenho subordinação a respeitar, mas eu me esqueço disso dentro da minha própria casa, na relação com um balconista, com alguém que divide o espaço no trânsito comigo. Então isso faz parte desse processo de transformação, de autoconhecimento também. A Guissan colocou para nós, trabalho com pessoas de vários países, os mais fáceis, os mais amáveis, são os filipinos, né, um povo bom e generoso. Né? Que bacana que tem essa referência. Mas um dia todo mundo vai ser assim, né? Tenhamos esse pensamento positivo.
E para a gente poder fechar, são várias passagens aqui, eu estou pegando somente algumas, né, para as nossas discussões. Diz assim para nós: deixe ao irmão a autoria das boas ideias, e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originalmente de Deus. Esse é um desafio para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. De dizer assim que eu fui capaz de fazer, olhem para mim, olha como eu sou importante, como eu sou inteligente. Então, quando a gente faz alguma realização, quando a gente é capaz de realizar alguma coisa e guardar o anonimato, de dizer assim, não importa quem fez, o que importa é que a ideia, que é a mais importante, procedeu de Deus e não de mim. Esse reconhecimento, essa simplicidade, esse sentimento de humildade que nós temos perante a grandeza de Deus e reconhecer que todo o bem que nós fazemos procede dele e que nós somos apenas um instrumento, isso faz com que nós cresçamos e muito espiritualmente. Então não importa quem fez, se por acaso alguém tiver que receber esse mérito, que seja por ele e não por mim. E deixemos que o ambiente à nossa volta reconheça se aquilo que nós fizemos foi válido ou não. E não nós queremos fazer a nossa autopromoção. Aliás, a autopromoção é uma expressão que nós utilizamos bastante hoje, porque mostra exatamente isso. Nós queremos fazer a nossa propaganda para que os outros nos vejam por aquilo que nós imaginamos ser, por aquilo que nós queremos ser. Mas, na verdade, a nossa relação é com Deus, não com os outros, como lembra a Madre Teresa de Calcutá. A Miriam colocou, né, nos apropriamos tanto da tarefa que quando algo dá errado ou alguém interfere, ficamos melindrados, chateados. O orgulho, né, é aquele, dentro dos desenhos animados que nós lemos, né, aquele diabinho que fica sentado no nosso ombro. E ele fica o tempo todo dizendo o quão importante nós somos, e nós acabamos acreditando nisso. Só que aquele anjinho que fica do outro lado diz assim, você não é tudo isso que você imagina. Seja mais simples, seja mais humilde, seja mais discreto. E deixa que suas próprias obras mostrem os seus valores. Porque aquele que fala demais é aquele que fala de menos. Então existe essa disputa, né, dos egos, né, do nosso ego, querendo mostrar exatamente, né, uma imagem que não reflete a nossa realidade. E finalmente, discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Então, nesse caso, a gente lembra que nas discussões, nos debates, né, ontem mesmo, né, eu tive a oportunidade de ouvir um pastor falando sobre as religiões que começam a se apresentar aqui no Brasil, né, com essa quantidade de imigrantes que vêm para cá, de refugiados. Então, muita gente traz culturas novas. E aí, então ele dizia assim, que todas as discussões, elas devem se restringir no campo das ideias. Não discutir fisicamente, porque depois ela se desequilibra e se transforma em agressão. Então, em todo tipo de discussão que nós tivermos, a opinião do outro tem tanto valor quanto a nossa própria opinião. E se nós tivermos a sabedoria, nós saberemos muito mais ouvir do que falar. Porque se eu falo, eu sempre estou tentando impor a minha vontade. Se eu ouço, eu sou capaz de ouvir, de entender aquilo que o outro está sugerindo. E muitas vezes ele tem muito mais razão do que nós. Então, compartilhar essa ideia com sabedoria. Então, pessoal, nós temos outras passagens importantes aqui, eu deixo como lição de casa. É o item número 4, então, aqui do nosso livro Agenda Cristã, em favor de você mesmo, né? E poderíamos, claro, ler todas essas mensagens aqui, mas o pouco que nós lemos, né, e o muito que conseguimos extrair de aprendizado dela já é o suficiente. Né? Então vamos sempre aproveitar cada vez mais esses textos, esses ensinamentos, para mais uma vez desenvolver em nós essa sensibilidade de fazermos uma leitura correta de nós mesmos, fazermos uma leitura correta do mundo e trabalhar em função do progresso, o progresso individual e o progresso coletivo. Não caiamos na ilusão de imaginar que uma pessoa será capaz de se sobressair em detrimento da queda do outro. O mundo hoje prega para nós essa imagem. Você deve ser o campeão,
beleza. Né? Você deve ser o campeão e os outros serão os derrotados. No mundo onde existe um campeão e outros derrotados, não há vencedores. Isso é uma ilusão que nós temos hoje. Então, todos seremos vencedores se nós vencermos auxiliando também a vencer. Hoje o sistema do mundo é esse. Temos que competir uns com os outros. Nós temos que mudar inicialmente isso dentro de nós. E nos vermos todos